Dá um tempinho aqui. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E se você assistir todo o vídeo, por gentileza deixe um comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube, que vai me ajudar a divulgar o canal também. Mesmo que você não assista todo o vídeo, mas se você quiser colocar um comentário lá, eu fico agradecido. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e hoje nós vamos ler Colossenses 3 versículos do capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E, se der tempo, entraremos no 9 também. Temos feito esse estudo ultimamente, uma exposição de Colossenses, não muito profunda, porque o tempo aqui é curto, mas tentando mostrar o que a Palavra de Deus diz, que esse é o nosso objetivo aqui, fazer conhecida a Palavra de Deus, de modo que você cresça espiritualmente. Diz assim o texto: a plenitude da vida em Cristo. A plenitude da vida em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês por Epáfras, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus. Ele é o cabeça, também nele, aliás, vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Muito bem, Paulo escreveu à igreja de Colossos, orientando essa igreja, visto que existiam falsos mestres, falsos profetas, que se intitulavam filósofos, que estavam ensinando outra doutrina, ou tentando colocar outro fundamento, que não o fundamento dos profetas e dos apóstolos, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, que ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Visto que estavam se afastando deste fundamento do que Paulo tinha ensinado, do que os profetas tinham ensinado, então Paulo escreve a epístola aos Colossenses. E ele, no versículo 6 começa falando: portanto, assim como vocês receberam Cristo o Senhor, continuem a viver nele. Receberam Cristo Jesus, ouviram o Evangelho, creram em Cristo, receberam Jesus, mas é importante ressaltar que Paulo fala Jesus o Senhor. Isso é muito importante, que Jesus Cristo é o Senhor da vida da igreja, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida pessoal, pelo menos deve ser, que não basta apenas eu receber Jesus Cristo no sentido de crer nele e de acreditar que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, mas eu tenho que receber a Jesus também como Senhor da minha vida. E se ele é Senhor, eu sou servo. E se eu sou servo, eu devo obedecer. Aliás, Jesus ensinou isso, que vós sois meus amigos, ele disse: fizerdes o que eu vos mando. Em outra passagem ele diz que aquele que me ama guardará a minha palavra e guarda os mandamentos. Então, se Cristo é o Senhor, então eu sou servo e devo obedecê-lo. Para obedecê-lo, preciso conhecê-lo.
Para conhecê-lo, preciso ir para as Escrituras, porque nós cristãos, acreditamos que essas Escrituras são a revelação de Deus, a revelação falada, a revelação oral de Deus. Deus se revela, conforme o Salmo 19, tanto na natureza como na sua revelação. Dos apóstolos e profetas, lá no Salmo 19, eram as Escrituras, que eram o Pentateuco, os profetas e os salmos. Então, Deus se revela na sua palavra. É isso que fica muito claro no Novo Testamento. Então, eu preciso receber Jesus Cristo pela fé, aceitá-lo como Salvador e Senhor da minha vida. E ele disse, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, implica em reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, continuem a viver nele, viver em Cristo Jesus. Viver em Cristo Jesus me remete a Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, quando ele diz que nós cristãos que cremos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a mente de Cristo. Então, continue a viver nele, viver em Cristo é ter a mente de Cristo. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele falou que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E viver em Cristo, então ter a mente de Cristo e viver em Cristo faz-me lembrar de quando eu era pré-adolescente, eu era criança, e a gente levantava no domingo de manhã para se arrumar e para ir para a escola dominical, e a gente ouvia no microfone, o microfone da igreja, né, que Padre Zezinho cantando aquela música Amar como Jesus amou. E ele cantava amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria. Ele cantava essa música e eu nunca esqueci dela desde criança. Que a igreja ficava acima de um vale, então eles colocavam o microfone na torre da igreja e a música se espalhava por todo o vale onde a gente morava. E então o restante da música é muito interessante, que a letra diz, ao chegar ao fim do dia, isso dormiria muito mais feliz. Se eu amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu e sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, dormiria muito mais feliz. É isso mesmo, viver como Jesus viveu, né? Tomando vitamina BO todos os dias, Bíblia e oração, ou vitamina BJO, Bíblia, jejum e oração. Conhecer Deus através da revelação, da sua revelação, da sua palavra, e falarmos com Deus. Sentir, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia e pensar como Jesus pensou. Viver nele implica ter a mente de Cristo. Por isso que eu lembrei da música do Padre Zezinho. E então, o versículo 7, ele diz, estando enraizados e edificados em Cristo Jesus e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Muito profundo esse texto aqui, muita riqueza, muita sabedoria. Estando enraizados e edificados em Cristo Jesus, nele, diz aqui, enraizados, uma figura da botânica que fala das raízes profundas das árvores, notadamente, provavelmente Paulo também tem em mente aqui o que o Salmo tinha, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. É no Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, enraizados em Jesus Cristo. A palmeira tem as raízes muito mais profundas do que o caule, muito maior de profundidade, enraizada muito mais para baixo
no solo do que o caule para cima. Então, quando vem os vendavais, notadamente lá no Oriente Médio, né, então a palmeira pode até se curvar, mas ela não cede, não cai, não é arrancada, porque a sua raiz é muito profunda. O cedro do Líbano, a mesma coisa, né? Alguém estudou e disse, eu só ouvi isso, não pesquisei, mas diz que a cada metro que o cedro tem para cima, tem 6 metros de raiz para baixo. Então imagine quão profundas são as suas raízes. E Jesus, aliás, Paulo aqui enfatiza que nós precisamos estar enraizados e edificados em Jesus Cristo. Edificados é uma figura da arquitetura, e de modo que traduz também essa mesma ideia de ter um alicerce profundo para que a edificação seja firme. Jesus Cristo ensinou que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, inundaram-se os rios, mas a casa permaneceu firme, porque foi construída sobre a rocha. E essa é a ideia de edificados em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha, é a pedra angular, como eu li aqui em Efésios capítulo 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É nessa pedra que nós precisamos edificar a nossa vida, enraizar a nossa vida em Jesus Cristo, ter a mente de Cristo, né? Deixar que Cristo seja o Senhor da minha vida. Então, de novo, enraizado nele, edificado nele, então eu vou amar como Jesus amou, eu vou sentir como Jesus sentiu, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu e sorrir como Jesus sorria. Enraizados e edificados em Cristo Jesus. Para que isso aconteça, eu preciso conhecer Jesus Cristo através da sua palavra, preciso conhecer Jesus Cristo da prática, da minha vida prática, tendo o meu caráter transformado por Jesus Cristo. Por isso que eu tenho que estar edificado nele, para que meu caráter seja transformado. E confirmados na fé. A minha fé é em Jesus Cristo, e a cada dia eu tenho que ser confirmado nessa fé, vivendo como Jesus viveu. Viver nele, continuar a viver em Cristo, confirmados na fé, como foi ensinado para vocês. E se você que está me ouvindo não foi ensinado, ouça esses vídeos e vá para a palavra de Deus. Se você nunca leu a Bíblia, comece lendo o Evangelho de João, depois vai ler a Epístola de Tiago, depois vai ler a Epístola de Efésios, e depois começa no Novo Testamento e leia todo o Novo Testamento, e depois é que vai para o Antigo Testamento e ler o que a Bíblia diz no Antigo Testamento. Mas primeiro leia João, depois Tiago, depois Efésios, e depois começa no Evangelho de Mateus e vai ainda até o final do Novo Testamento. Muito bem, continuando. Confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, quem ensinou a igreja de Colossos foi Epáfras, discípulo de Paulo, que aprendeu de Paulo em Éfeso. E ele continua dizendo, crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. Ter um sentimento de gratidão. No mundo, na sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade extremamente individualista, materialista, né, hedonista, tudo um monte de istas aí, né? Nós somos induzidos pela mídia, pela propaganda, notadamente, a querer o que nós não temos. E esquecemos, e às vezes nem precisamos daquilo, mas nós somos induzidos a querer comprar aquilo que nós não precisamos, para mostrar para aquelas pessoas que não se importam com a gente. De modo que a gente acaba sendo materialista e consumistas. De modo que Paulo diz assim, crescendo em ações de graça. A ideia é que concentra naquilo que você tem e seja grato. O sentimento de gratidão é fundamental na vida do ser humano, notadamente na vida do cristão.
A neurociência hoje comprova de que quando nós temos esse sentimento de gratidão e estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, isso não significa não ter ambição de ter mais coisas, mas tudo dentro de um limite de gratidão, né? De concentrarmos e sermos gratos naquilo que nós temos. E a neurociência tem comprovado hoje de que aquelas pessoas que têm um sentimento de gratidão, elas são mais felizes por conta de que o cérebro libera com mais facilidade um neurotransmissor responsável pelo sentimento de bem-estar e felicidade, de prazer, né, que chama oxitocina. Então esse neurotransmissor é responsável pelo sentimento de prazer, de alegria, de satisfação, né? Então esse neurotransmissor aí é responsável por isso e ele é aumentado de produção no cérebro da pessoa que tem o sentimento de gratidão. Então Paulo fala aqui de que nós precisamos estar crescendo em ações de graça. Olhar para o que nós temos e dar graças a Deus pelo que nós temos. Não focar no materialismo, naquilo que nós não precisamos. Lógico que ter ambição por aquilo que nós precisamos é natural e é saudável, mas a questão aqui é a ambição por bens materiais de que nós não precisamos, né? Mas temos que ter o sentimento de que focar no que nós já temos e sermos gratos, termos um sentimento de ação de graças por aquilo que temos. Do ponto de vista espiritual, sermos gratos a Deus porque temos a salvação em Jesus Cristo. Que isso é fundamental. Nossa vida aqui na Terra, diz o salmista, passa voando. Somos como uma nuvem que nasce e o vento leva. Ou como uma erva que de manhã nasce, vem o sol, queima e morre. De modo que a vida passa depressa e nós voamos. E então precisamos ter um sentimento de gratidão para que nós possamos nos sentir satisfeitos e mais felizes dentro do que nós temos, do que nós já temos. E não focarmos só no que nós não temos, e aí um sentimento de infelicidade pelo que nós não temos. Isso me faz lembrar uma vez que estávamos parados no engarrafamento, meu filho era pequeno e o meu filho mais novo era pequeno e ele disse, nossa pai, mas não anda essa fila aqui, né? A gente está sempre parado aqui, já faz tempo. E eu lembrei e foquei para ele, filho, nós só estamos parados no engarrafamento porque nós temos carro. Se nós não tivéssemos carro, nós não estaríamos no engarrafamento. Então focar naquilo que nós temos até no engarrafamento. Fez-me lembrar essa vivência que eu tive com meu filho. Muito bem, Paulo continua dizendo, tendo cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo já enfatizou isso aqui em Colossenses mesmo, no capítulo 1, do que nós falamos na vez passada, versículo 4. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Agora ele volta a enfatizar, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está querendo dizer aqui, olha, foquem em Jesus Cristo. O que esses homens que se intitulam filósofos e estão ensinando e querendo acrescentar ao fundamento dos apóstolos e dos profetas é coisa do mundo, rudimentos do mundo, tradições dos homens, vãs filosofias, vãs sutilezas, diz aqui, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cristo é o cabeça. Cristo é o fundamento. Cristo é a pedra angular. Cristo morreu na cruz para nos salvar. E aqui daí ele vai dizer no versículo 9 que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo tem que ser o fundamento.
Cristo tem que ser o centro da minha vida. A minha mente tem que ser moldada conforme a mente de Jesus Cristo. Cristo é o fundamento. Então tenha cuidado, para que ninguém vos engane com suas vãs sutilezas, com suas tradições. É muito interessante quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e ele fala de que Deus concedeu dons à igreja, com vistas, capítulo 4, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo tem que ser pleno nas nossas vidas. Para quê? Para que não mais sejamos como crianças, sejamos enganados por vãs sutilezas, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. São os mesmos falsos profetas e falsos mestres lá de Colossos que, com suas vãs sutilezas, estão querendo acrescentar, além de Cristo, outros fundamentos. Mas Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Cristo é o cabeça e é nele que nós precisamos desenvolver o nosso crescimento. Termos toda a plenitude de Deus. Paulo ora aos Filipenses na sua oração, ele diz que nós precisamos, vamos ler Efésios 3,19, a oração que Paulo faz, ele diz versículo 18 e 19, tem que ler o 18 também, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, aqui em Colossenses, ele diz que vocês receberam a plenitude de Deus, desde que tenhamos a mente de Cristo. Na sua oração, Paulo ora para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, cheios do fruto do Espírito de Deus. Tenhamos um caráter transformado pela palavra de Deus, uma mente transformada pela palavra de Deus, para que o nosso caráter seja transformado. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Paulo ao escrever aqui aos Colossenses, a plenitude da vida em Cristo, cheios da plenitude de Deus. Como é que fica cheio da plenitude de Deus? Recordando para encerrarmos, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, crescendo em ações de graça e tendo cuidado para não ser enredado por qualquer vento de doutrina. É isso que Paulo quer que nós sejamos, que nós tenhamos, que nós façamos, para que sejamos tomados ou cheios de toda a plenitude de Deus. Você faz isso? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Está enraizado, alicerçado nele, confirmados na fé? Ações de graça é o que permeia a sua vida ou são murmurações pelo que você não tem? E as falsas doutrinas? O que é que você tem colocado na sua mente? A palavra de Deus ou qualquer vento de doutrina que tenha aparecido nas mídias sociais? Tenha cuidado, diz Paulo, para não ser enredado por qualquer vento de doutrina. Muito obrigado por me ouvir, que Deus os abençoe.